Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Já tinha feito os vídeos de manhã, mas deu um probleminha no Instagram e acabou que o vídeo saiu sem som. Bom dia, hoje é dia 10 de novembro, então, dia de São Leão Magno, Papa, doutor da Igreja. Ele é Papa e doutor da Igreja, dia de festa na igreja por causa deste Papa. Então, hoje é sexta-feira e a primeira leitura, Romanos 15, de 14 a 21, São Paulo, então, está falando que da parte dele, São Paulo, ele está bem convencido que todas aquelas pessoas lá de Roma, eles têm bastante bondade e ciência e que eles têm capacidade de se admoestar uns aos outros. Mas ele está dizendo que algumas coisas, alguns assuntos, ele quer escrever até com ousadia para que reavive a memória deles em razão daquela graça que Deus deu para ele. São Paulo está dizendo que por essa graça que Deus deu para ele, ele foi feito ministro de Jesus entre os pagãos e foi consagrado um servidor do Evangelho de Deus para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita e santificada no Espírito Santo. Ele tem essa glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Ele não ousa falar senão daquilo que Cristo realizou por intermédio dele para trazer aos pagãos a obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus. São Paulo fala que ele pregou o Evangelho desde Jerusalém e arredores até Ilíria, e ele estava cuidando para não pregar o Evangelho somente onde Cristo ainda não foi anunciado, porque ele não queria construir sobre um alicerce de outra pessoa. Então está focando em falar sobre a missão dele e dizendo que ele está de acordo com a Escritura, que diz: aqueles aos quais ele nunca foi anunciado, verão aqueles que não tinham ouvido falar dele. Esse evangelho de hoje, de Lucas 16, de 1 a 8, Jesus falou aos discípulos dele o seguinte: tinha um homem muito rico, que tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os bens daquele homem. Ele chamou então o administrador e disse: o que eu estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da tua administração, porque você já não pode mais administrar as minhas coisas. O administrador começou a refletir e disse: olha, o senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer para que essas pessoas me recebam na casa delas quando eu for afastado da administração do meu patrão. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Ele pergunta ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? E ele responde: 100 barris. Ele diz: pegue a tua conta, depressa escreve 50. Depois ele pergunta a outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que nós vimos então na primeira leitura é Paulo, com todo o cuidado do mundo, com toda a caridade, explicando para aquele povo por que ele insistia em determinados assuntos e que ele também estava convencido que cada um deles tinha capacidade para se admoestar dentro da comunidade, que eles eram cientes, inteligentes, tudo, mas que ele gostava. E ele justifica por que ele faz isso, ele acha que ele tem uma certa autoridade. Olha, eu, Paulo, fui escolhido e mostra na Escritura onde que está aquilo. Eu fui escolhido para pregar para os pagãos, para fazer daquele povo que não era o povo escolhido, um povo perfeito no Espírito Santo, para entregar esse povo para Deus. Essa é a minha missão. Então ele fala que ele tinha sido eleito e escolhido e que ele também tinha cuidado de pregar o Evangelho aonde não era pregado. Pregar em outros lugares, onde tinha uma pessoa que nem Pedro, ele pregava para os judeus, ele não se metia lá, porque se ele se metesse, dava briga de galo. Então, São Paulo pregava nos lugares onde não tinha sido pregado, né? Agora, já no Evangelho, a gente fica pensando, né? Aquele administrador foi infiel, o patrão queria mandar ele embora, ele não sabia o que fazer, cavar não podia, pedir tinha vergonha, então ele resolve fazer amizade com as pessoas das quais ele administrava as coisas, né?
Então ele nada mais fez, como administrador, que tinha poder para isso, uma promoção, uma liquidação das coisas que as pessoas tinham dívida. Então, tá, você vai pagar 10 mil a minha blusa, no caso assim? Não, você vai pagar 1.000, porque ele queria ficar amigo das pessoas. Ele queria então, na esperteza dele, ele quis ser amigo. Ele já era esperto, por isso que diziam que ele era infiel, né? Ele já era esperto. E o que aconteceu? Como ele foi esperto, ele mostrou amizade, ele mostrou que não estava tão interessado com os bens materiais e sim com a amizade das pessoas, ele foi elogiado e o patrão elogia. Isso é uma parábola para aquelas pessoas daquela época que pensavam mais no dinheiro do que em Deus e do que na amizade, e para nós também hoje que podemos pensar mais em Deus, mais em tantas coisas do que na amizade, no amor, na caridade. Deus, ele não é bobo, ele jamais iria acolher, elogiar uma pessoa desonesta, que está agindo com desonestidade. Gente, Deus não é bobo. Ele está querendo nos ensinar, porque ele fala lá, os filhos deste mundo são mais espertos no trato dos seus negócios do que os filhos da luz. Que os filhos da luz não é porque são crentes, que acreditam em Deus, que ele não tem que ser esperto, que ele não tem que saber fazer um bom negócio, que ele não tem que saber ganhar nos seus negócios. Tá certo, você tem que sempre chinchar, ganhar, comprar liquidação, né? Então os filhos da luz, eles têm que ser espertos. E também no trato com o semelhante, tem que ser político, tem que ser esperto. Se você ficar tratando todo mundo mal porque você é crente, você não vai ter ninguém no reino de Deus. Então Deus, ele está elogiando aqui o administrador que não estava tão preocupado com o dinheiro, mas com a amizade, com o amor, com a fraternidade. Também me toca essa palavra porque nós muitas vezes, eu tenho essa mania por ser mulher e meio espertona, eu tenho às vezes mania de edificar as minhas coisas numa obra já edificada, por humildade, não é por maldade. Eu acho assim, eu penso, eu não sou capaz, tal, eu vou lá na obra daquela fulana, ou vou fazer tal coisa. Então, assim não funciona. Nem entre irmãos, essa coisa de sociedade, meu pai sempre dizia, sócio não dá certo, porque você não pode querer edificar em cima do que o outro tem, entendeu? Você não pode fazer isso. Isso já diz São Paulo, então São Paulo ele ia longe. Quando ele queria pregar o evangelho, ele ia longe. Eu, por exemplo, você pode aprender numa comunidade com uma pessoa, mas não adianta você querer edificar ali. São Paulo ia querer se achar na missão de São Pedro ou num negócio do outro. Se não tem como fazer isso, não faça isso, que isso não dá certo. Então você vai lá, aprende como São Paulo, conheceu São Pedro, aprendeu de São Pedro, aprende, mas você vai fazer a tua missão, o teu negócio, as tuas coisas. Aquele administrador era tido como infiel porque ele estava no negócio do patrão dele. A hora que ele fez a liquidação, que ficou cheio de amigo, talvez ele até montou o negócio dele e foi para frente, não roubou mais ninguém, não tinha mais ninguém para acusar ele, né? Então, gente, louvado seja Deus por esse dia, por essa sexta-feira, por São Paulo, que admoestava porque tinha uma missão. Nós também temos uma missão onde nós devemos colocar nossos dons a serviço com autoridade, conhecendo a nossa missão, mas nunca quando uma pessoa tem mais autoridade ou autoridade igual a nossa. Nós temos sim uma missão. São Paulo tinha com os pagãos e São Pedro com os judeus. Nesse dia então de São João Magno, né? São Leão Magno, vamos também pensar em sermos espertos, né? Sermos elogiados, que o Senhor nos diga, nossa, que Cláudia esperta, que povo esperto, que tá dando liquidação, fazendo liquidação para o povo, fazendo promoção para as pessoas gostarem de você. Não coloque o dinheiro acima de tudo, usurpar os bens, arrancar tudo que o outro tem. Faça amigos, faça muitos amigos, seja esperto, seja amigo das pessoas. É o que eu peço nesse dia, pela minha missão, pela tua missão, que a gente jamais edifique em terreno já edificado. Isso aí não dá certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Olá, gente, tudo bem? Meditando sobre aquela palavra, né, de ontem, sobre o administrador infiel, que ele desbanja os bens do patrão, na verdade, para fazer amigos, e que é elogiado pelo patrão, pelo senhor, né? Ele foi elogiado pela esperteza e porque fez amigos. Se você usar uma riqueza iníqua para fazer amigos, não existe nada errado nisso. Para Deus, fazer amigos é mais importante do que a riqueza, do que o dinheiro. Deus não está interessado com o dinheiro. Deus não gosta de injustiça, de roubo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz dinheiro para ficar avarenta, essa Deus não gosta. Mas uma pessoa que é rica, que faz dinheiro para ajudar os outros, como naquele filme Lista de Schindler, Deus se agrada. Então eu conheço pessoas que não querem ganhar dinheiro porque acham que rico não vai para o céu. Tá errado. Você vai rir de mim, né? Pensa que é mentira, mas eu conheço pessoas que nem usam seus dons, não trabalham, de medo de ganhar dinheiro, de ficar rico e de ir para o inferno, porque julga os ricos. Porque na verdade lá no fundão tem um pouco de inveja de quem é rico. Então o que que ela pensa? Ah, eu não vou ter dinheiro porque eu não quero ser igual o fulano, porque ele vai para o inferno, e eu não vou porque eu sou pobre, sou humilde. Gente, isso está errado. Deus está mais interessado com o talento, de você usar o teu talento. Deus não está nem aí se é R$ 1, se é 30, se é 100, quanto você escreveu, se você escreveu 1 barril, 5 barris, 10 barris, Deus não está interessado, porque quando ele planta uma árvore, ele dá 10.000 maçãs para uma pessoa. Deus não está interessado com isso, com quanto você escreveu, se é 1 barril, se é 2, se é 10. Ele não está interessado quando ele dá uma vaca, vira 2 para Deus. E ele não é avarento. Então, só para deixar bem claro para você, Deus não está interessado quanto você tem. Ele está interessado quanto você quer ter amigo, quanto você quer partilhar. Deus está interessado quantos talentos você quer colocar a serviço dele e do teu irmão, quantos amigos você quer fazer. Esse é o servo esperto. Eu conheço uma pessoa muito esperta, que parecia muito rica, mas que agradava muito a Deus, que ajudava os órfãos, que ajudava os bêbados. Eu conheço uma pessoa que ajudava muito as pessoas, ajudava as mulheres. Ele parecia esperto, parecia uma pessoa ruim, ninguém às vezes gostava dele, né? As pessoas certinhas, mas ele está no céu. Então eu digo para você e afirmo, os espertos que não estão nem aí para o dinheiro, mas para os amigos, estes herdarão os reinos do céu, o reino dos céus. Amém.